Olá, é segunda-feira, dia 22 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. E por falar em família, hoje aqui no nosso programa vamos conversar sobre custo de vida. É o tema desta edição do programa. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego, tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E o custo de vida, por definição, é a soma dos preços pagos pelos diversos bens e serviços que são consumidos pelas pessoas. Logo, quando um desses produtos ou serviços tem aí o seu preço elevado, isto contribui para o aumento do custo de vida, conforme o peso ou a influência deste produto no orçamento familiar. Mas e com o cenário atual da economia do país? Será que a renda das famílias ela é suficiente para a garantia de uma vida com qualidade? Quem vai responder isso daqui a pouquinho para a gente são as nossas convidadas de hoje. Hoje aqui no nosso programa vamos conversar no nosso estúdio com a Hortência Albuquerque. Ela que é economista, mestre em consumo cotidiano e desenvolvimento social. Ela é também professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A nossa segunda convidada que também vai nos ajudar a entender mais sobre a temática de hoje é a Aldineide Rios. Ela que é consultora financeira, pessoal e empresarial, além de administradora do blog Feliz Sem Dívidas. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra o quanto pagamos de impostos e como isso compromete o nosso orçamento. De janeiro até 1º de maio de 2017, o Brasil arrecadou mais de 753 bilhões de reais. Para ser bem exato, foram 753.730.830.147,62 nesse período. É muito dinheiro, né? E aonde vai parar todo esse imposto que a gente paga? Você sabe? Então quem sabe responder isso, quem pode responder isso é Temer, o governador, os prefeitos e os vereadores, né? A coisa tá difícil. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação divulgou uma pesquisa que apontou que o brasileiro trabalha 5 meses do ano somente para pagar os impostos. A carga tributária aqui é mesmo muito alta. Você já imaginou 5 salários seus livres? O que você faria com esse dinheiro? Iria para outro país. Você sabia que a gente termina pagando impostos embutidos nos preços de praticamente tudo, né? 17% do preço do arroz, que está tão presente na nossa mesa, é de imposto. O feijão também tem 17% do seu valor referente a tributos. E a água mineral tem 44%. É bem complicado. Nossa equipe conversou com o economista Felipe Dantas sobre isso. Ele afirma que o principal problema aqui no Brasil é que a gente não vê o imposto sendo convertido em benefícios para a população. Para você ter uma ideia, nós temos uma carga tributária em torno de 41%, em média, de tudo aquilo que se gasta. Temos impostos de ordem federal, estadual e municipal. Então, cada um desses impostos são destinados a um ente federativo, a uma instituição federativa. Então, muitas vezes, o que acontece com esses impostos, a gente não sabe a destinação exata da sua aplicabilidade. O economista acredita que é necessário uma reforma tributária urgente. Nosso regime de tributação ele é da década de 40, 60, então precisamos rever. Os países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, eles trabalham com o imposto de valor agregado. Então eles têm um valor único, uma forma diferenciada e simples de tratar os impostos. E a contrapartida nós sabemos que eles têm. O Brasil precisa fazer uma revisão tributária pesada. Todas essas reformas que estão sendo feitas na Previdência, no campo político, ele precisa também vir para a área tributária. Pois bem, precisa e com urgência, porque passar 5 meses trabalhando apenas para pagar impostos
É uma situação muito complicada que compromete e muito o orçamento da família, que depende de um salário mínimo, por exemplo. Daqui a pouquinho vamos entender muito mais sobre este tema, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para você que está em casa, para que você participe conosco. Interaja com a gente através da nossa enquete. Hoje queremos fazer a seguinte pergunta. Olha só, vamos fazer a seguinte pergunta. Você que está em casa, acredita que está mais caro pagar as contas? Você acredita? Não acredita? Está tranquilo? Não está? Liga pra gente, participa. A nossa linha interativa é o 3424-1977. A gente quer saber de você que está em casa nos acompanhando, se você acha que está mais caro pagar as contas nos dias de hoje. 3424-1977. Liga, participa da nossa enquete. Você também já pode interagir com a gente através da internet. Acesse a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage também disponível para você responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema de hoje. Participa também através do WhatsApp. Isso mesmo, o nosso número é o 994 18 1206, 994 18 1206. Manda aí quantas perguntas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, o salário mínimo no Brasil teria que ser de R$ 3.899,66, de acordo com o DIEESE. Segundo a instituição, é este, o valor suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e também previdência. Esse cálculo é feito todo mês pelo DIEESE desde 1994. E eles levam em consideração com base ali no valor da cesta básica mais cara do país. Hoje, o salário mínimo é de R$ 937, bem distante do ideal que é divulgado pelo DIEESE, Mas e como fazer para que esse rendimento ele chegue até o final do mês? A gente vai conferir a partir de agora algumas dicas e orientações com as nossas convidadas de hoje, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Vamos juntos iniciar a semana trazendo muitas dicas para quem está em casa nos acompanhando. Hortência Albuquerque, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, eu agradeço a oportunidade e espero colaborar, nessa situação tão grave que a gente está vivendo. Aldineide Rios, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço o convite mais uma vez e tentar compartilhar algumas dicas para ajudar a população a sobreviver com esse salário mínimo. Precisamos de muitas dicas no decorrer do programa, porque o DIEESE divulga, o ideal do salário mínimo seria de R$ 3.899, 4 vezes mais do que os brasileiros recebem hoje, É verdade. E muita gente consegue sobreviver com um salário mínimo. Quando a gente mostra um cálculo como esse, o ideal é para que a pessoa tenha o quê? Qualidade de vida, e hoje a gente não tem. Como é que a gente começa destrinchando essa informação do DIEESE? Hortência, nos ajude. Certo, vamos lá. Na verdade, o que acontece? A gente tem um cálculo base para o salário mínimo que deveria suprir todas as necessidades da família. E a gente tem um valor de recebimento, uma receita bem menor, e aí por N questões, questões políticas, questões econômicas, questões históricas, inclusive. Então, assim, infelizmente, a gente não tem esse processo de compatibilidade com o que seria ideal, mas, de alguma forma, a depender do lugar que se esteja, há condições da família sobreviver e há alternativas que se podem ser lançadas para que as famílias superestimem o salário mínimo e a partir dele consiga desempenhar, inclusive gerar renda para suprir suas necessidades. Não é suficiente ainda, não é o ideal o salário que temos hoje? Não. E com essa informação que trouxemos na matéria, trabalhar 5 meses para pagar impostos, fica ainda mais delicado o debate, Muito mais. Se a gente tivesse, se esses impostos fossem utilizados, por exemplo, para a educação, para a saúde, que leva uma parte grande da renda, já seria de grande ajuda. Transporte público também já seria outra grande ajuda. Então, 5 meses, o que você faria? Muita gente não estaria nem endividado, nem perto do que está hoje. Porque 5 salários, a gente há de convir que é muita coisa em nosso padrão de vida, independente da classe social que esteja.
Não é um programa para a gente lamentar, né? O valor Não, do salário não mínimo. vamos É um programa muito pelo para a gente contrário. trazer aqui várias dicas e orientações. E por onde a gente começa esse planejamento familiar? É importante que exista esse planejamento, é importante que se utilize ali papel e caneta, vá para a ponta do lápis mesmo, tente fazer os cálculos para chegar no final do mês respirando tranquilo. É possível fazer isso? Na teoria a gente fala que é possível, mas na prática? Na prática, sim. É possível fazer esse... Porque, assim, hoje, quanto menos recursos você tem, mais disciplinado você tem que ser. Então, assim, desperdício, você não pode se dar o luxo de ter nenhum desperdício. Você hoje não consome por luxo, hoje vai por necessidade. Então, hoje você tem que priorizar a sobrevivência com um pouco de qualidade. Então, a Hortência tem condições, até pelo curso dela, de orientar no aproveitamento de tudo. Porque uma coisa que é fato, isso é em todas as áreas, é o desperdício. Então, assim, esse é o primeiro passo para evitar. Veja o que você vai consumir e cuidado com esses desperdícios. Tem gente que desperdiça até tempo, né? Lamentando da vida. Principalmente, Verdade. né? E poderia utilizar esse tempo para tentar criar, né? Tentar inovar na busca pela sobrevivência de fato. Acho que uma coisa interessante também, além do que Aldineide falou, perdão, Aldineide, é que a gente precisa fazer esse diagnóstico, né, familiar. É importante que a família se empodere nesse sentido. É sentar, de fato, independentemente de questões geracionais, se é criança, se é adolescente, se é adulto, é importante que todos e todas da família sentem, conversem sobre a situação econômica da família. Como é que está a nossa situação financeira? Está bem, não está bem? Por que não está bem? Fazer esses questionamentos para, a partir disso, saber de fato onde é que está o nó financeiro aí. É porque a gente está gastando muita energia? É porque a gente está desperdiçando alimentos? É porque a gente não está sabendo conservar o vestuário, então está tendo que comprar roupa de modo recorrente? Então, isso faz com que a gente tenha que investir justamente em áreas que têm um custo um pouco maior. A área de alimentação, na saúde, por exemplo, se a gente consegue manter, por exemplo, evitar desperdício de alimento, inclusive deterioração, e aí a gente pode preservar, inclusive, nossa saúde, para não estar comendo, se alimentando, né, de modo equivocado. E a partir disso a gente cuida da saúde, a gente cuida dos investimentos financeiros na área de alimentação, que vai ser menor, e assim a gente consegue, aos pouquinhos, minimizar os impactos, né, desse salário tão curto no nosso cotidiano. Para que a família, né, tenha essa consciência toda, quantas vezes por mês, né, quantas vezes ao mês, essa família deve sentar à mesa e se reunir para tratar de assuntos financeiros? Olha só, eu já sou da filosofia que assim, você juntou, conversou, mas isso não tem que ser algo formal, chato e desagradável. Tem que ser tratado de forma natural. Todos entenderem, sentou, conversou, ok. A partir daí, vamos tratar isso de forma natural, vamos dar consciência, porque quando você começa a fazer isso, uma rotina, na hora do café, na hora do bate-papo, sem ser um assunto chato, você consegue levar isso muito mais tranquilo do que esse tal. Hora da reunião, vamos lá, todo mundo. Então, quer dizer, todo mundo já vai com peso, é diferente. Já vai com peso, porque também muita gente não gosta de matemática e acha, né, principalmente as crianças, pois é, vão achar que aquele momento é mais um momento chato, um momento de é o momento aula. Do corte. É o momento do corte. Do não. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso. E muito pelo contrário, pode ser um momento de conquista. O que é que a gente pode fazer para conquistar comprar uma roupa nova, o irmão mais velho, por exemplo, vai precisar ir para uma festa. O que é que a gente pode fazer? Então, assim, é de conquista. É tratar isso como conquista e não como perda. A criança, ela pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar na construção desse orçamento? Veja, é interessante que a educação da criança, desde os seus primórdios, seja educação para o consumo, um consumo consciente, um consumo responsável. Que a partir disso, é consequência, né? Fazer educação financeira, de fato é um hábito, tem que se tornar um hábito. E uma estratégia interessante é trabalhar com sonhos. Não é? Uma motivação. Por que economizar? Por que fazer determinados cortes no orçamento? Então, trabalhar com objetivo. Qual é o nosso objetivo enquanto família? O que é que essa criança, vamos criar, né, dentro da família? Qual o sonho dela? Ela também se expressa nesse sentido e dizer, olha, mas para você conseguir, por exemplo, o brinquedo novo, o que você quer ali naquele momento, você vai ter que poupar. Então, a partir disso, criar
esse estímulo na criança para educação financeira e também para o consumo, porque é importante questionar, né, para essa criança. A partir dos 4, 5 anos, ela já tem condições de estar perguntando, olha, por que você quer? Para fazer refletir esse desejo nela. Até porque as informações que chegam a ela são vastas. Então, nos desenhos animados, na televisão, enfim, o acesso à informação que ela tem é muito grande. Então, a família precisa estar muito presente nesse processo para desconstruir justamente o pensamento de que a criança mais atrapalha do que contribui. Ela precisa ser um potencial contribuidor nesse sentido. E o que é que não pode faltar nesse orçamento, né? Nesse planejamento? No caso, essa família que está em casa nunca fez esse planejamento, nunca colocou na ponta do lápis as despesas fixas, tem as despesas fixas, as eventuais também. Como é que ele começa a entender e qual é o primeiro passo para se fazer esse planejamento? O primeiro passo é saber assim, o que não pode deixar de existir de jeito nenhum. Eu tenho que pagar o aluguel, então isso aí eu não tenho opção, não vai alterar. Tem uma conta de energia, a conta de água que eu tenho que pagar todo mês. Então, só essas despesas recorrentes que eu tenho que ter elas separado. O que são mais flexíveis? Por exemplo, o lazer. O lazer é flexível. A parte de saúde, alguns exames, farmácia, que há necessidade, de repente, você precisa de uma medicação que você não consegue na rede pública. Então, as fixas você tem que destacar. Bom, dessas fixas, tem como eu reduzir alguma coisa? Às vezes até mudando até de casa, porque o aluguel saiu do seu padrão. Então, ok, porque houve o consumo, mas isso que ela falou é extremamente importante. Eu tenho que ter um objetivo. Por que eu quero isso? Qual o meu sonho? Qual o meu objetivo? Eu quero chegar no final do ano, poder comprar uma roupa nova. Olha, está chegando janeiro, a gente vai precisar de um pouco mais de dinheiro para um material escolar. Então, assim, é ter foco. Então, assim, é tratar realmente como conquista. O lazer é flexível, mas é fundamental, né? A gente não está dizendo aqui que é para ser substituído. Muito pelo contrário. Pode buscar alternativas. Hoje a gente tem várias, a gente tem parque, a gente tem um centro da cidade do Recife Antigo que tem áreas de lazer super bacana, a gente tem praia, que a gente somos privilegiados nesse lado. Temos um litoral então, extenso. Assim, você fazer um piquenique com os filhos é muito divertido e eles com toda certeza vão gostar bastante. No caso da criança, né, tem esse sonho, esse objetivo a ser alcançado. Esse pai ele precisa estabelecer uma mesada, por exemplo, uma quantia X a cada mês para que essa criança ela tenha essa consciência. Deve ser mais ou menos de quanto, né? Quantos por cento ali da renda da família deve ser repassado para essa criança para que ela venha economizar, se ela quer comprar um brinquedo mais à frente? Como é que a gente orienta esse pai? Esse dinheiro deve ser repassado se a criança se deu bem na escola ou não, deve ser com a condição? Como é que a gente forma isso nessa família? Bem, veja só. Essa questão de separar uma mesada é importantíssima. Primeiro, a criança tem que estar empoderada, né, a partir do momento que ela já tem ali, independente de idade, eu acho que é questão mais de maturidade. Se ela tem maturidade desde o início, né, o pai e a mãe conseguem criar nela essa definição do que é o dinheiro, construir socialmente, isso é muito relativo também, né, varia em relação, na relação entre as famílias, então é importante que a família compreenda esse processo. O que é o dinheiro? O que é que significa o dinheiro? Para que serve o dinheiro? Né? Para que ele não seja o foco principal da vida da gente, né? Mas seja um instrumento para alcançar, por exemplo, os sonhos, os objetivos que a gente tenha. Então, é importante fixar essa mesada sim. E a partir do momento em que a família estiver estruturada, é muito relativo falar quantos por cento vai falar, né? Quanto por cento a gente vai destinar para a mesada. Mas aí é o seguinte, tem família que não recebe nem um salário mínimo completo. Então, é difícil você dizer, olha, 10%. Mas 10% pode ser o valor que complementaria a alimentação ou a saúde nesse sentido. Cai quase como Diese. O ideal, que seria 3.900, a gente tem 900. Pois é, aí a gente fecharia. Quase nessa situação. Destino pelo menos 10% de mesada, né, mensalmente, é o mínimo possível. Tudo bem. Mas acho que a família precisa fazer esse diagnóstico e saber qualquer valor, acho que, sabe, assim, independente de porcentagem, acho que qualquer valor que se reserve é um fundo garantido, sabe? No final do ano, daqui a 10 anos, 5 anos, tem um valor que poderá ser investido em alguma questão para essa criança, em termos de educação principalmente.
que é importantíssimo investir nesse sentido, né? A gente às vezes foca muito, o que é que ela quer? Consumo, 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 mas criar esse sentido para a educação é fundamental. Okay. E quando esses valores são pequenos, porque é a necessidade que a maneira de começar o primeiro passo da educação, ele tem com as conquistas dele, eu posso fazer isso, ele saber que somando 1 mais 1, ele vai ter lá na frente, é coisa que muitos pais, a nossa geração não teve essa educação. Então, é essa falta de educação no passado que está trazendo as consequências de hoje. Né? Para trazer nessa geração. Mais o número de endividamento? Com toda certeza, porque a gente foi habituado assim. Hoje o mercado está preparado a induzir o consumo. Então, todo mundo está preparado para dizer assim, gasta, compre, encante, com todas as armas possíveis. Mas ninguém disse para você, se tu juntar, tu vai conquistar teus sonhos. Você não tem que comprar se endividando. Você pode inverter o processo e comprar mais na frente. Então, foi essa educação que nós não tivemos. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você que está em casa, tem dúvidas a respeito do tema, manda pra gente essa pergunta no 3424-1977, 994-18-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver, daqui a pouquinho essas dúvidas vão ser respondidas. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre custo de vida, isso mesmo. E a partir de agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações é a Thalita Belo. Olá, Thalita. Oi, Valdson. Olá, pessoal do estúdio. Querido telespectador do programa Assunto do Dia, é uma alegria poder iniciar a semana com você aí do outro lado nos acompanhando. E o nosso destaque de hoje vem do site da CELP, o celp.com, e é o seguinte: CELP orienta como economizar na conta de energia. A Companhia Energética de Pernambuco orienta que para conter desperdícios no uso doméstico de energia e adequar a fatura mensal ao orçamento familiar, sem abrir mão do conforto, é importante ter hábitos conscientes de consumo e também atenção ao uso correto de alguns equipamentos. Aparelhos elétricos de refrigeração, como geladeiras e ar-condicionados, e de aquecimento, como ferros de passar e choveiros, são os que mais demandam energia no ambiente doméstico. Por isso, deve-se evitar que permaneçam ligados por longos períodos. No caso das geladeiras, a CELP também alerta para o estado de conservação. Quando em más condições, os refrigeradores chegam a representar 30% do consumo de uma residência. Para evitar desperdício de energia, freezers e geladeiras devem ser instalados em locais ventilados, longe de qualquer fonte de calor e com espaço mínimo de 15 centímetros de paredes e armários. Outra orientação é observar periodicamente a borracha de vedação, que uma vez ressecada é a causa de um dos maiores desperdícios de energia. Dicas muito valiosas. Agora a gente volta aos estúdios do Assunto do Dia, uma semana abençoada para você que nos acompanha. É com você, Valdson. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações, dicas importantíssimas para você que está em casa, está pensando em economizar, consumir de forma consciente, então coloque essas dicas em prática. Tem que começar dentro de casa, tem que reunir toda a família, tem que mobilizar todo mundo para economizar mesmo, né? Por mais simples que seja ali a dica, né? Diminuir um pouco o consumo com chuveiro elétrico, por exemplo, também olhar a situação, né, da geladeira, se a borracha está seca, se não está. Cabe a todos da família. Todos vão virar fiscais, né? Um fiscaliza o outro também. Isso, colocando em prática, ajuda a reduzir bastante a conta de energia. Quanto mais economia, melhor para essa família. Com certeza. Vai sobrar mais um dinheirinho no final do mês. Com certeza. Dentro de casa, é mais difícil fazer essas fiscalizações, por exemplo, mudar o hábito, no caso de passar muito tempo com a luz ligada. Tem pessoas também que ficam dentro de casa, ligam a televisão mesmo sem estar assistindo, só para escutar ali algum barulho dentro de casa, né? É fácil colocar isso em prática no próprio lar?
Toda mudança de hábito não é fácil. Então, assim, mas é importante dar o primeiro passo. Então, assim, é saber qual é o nível de consumo e ter metas de redução. Você não vai reduzir uma conta em 50%, isso é fato. Mas você pode reduzir, conquista de R$10 numa conta de energia, você já ganha para outro fim. Então, assim, da meta, já vamos economizar R$10 na conta de energia esse mês. Então, todos conscientes com esse foco, fica mais fácil. Mas é mudança de hábito. E toda mudança de hábito gera, você vai esquecer, vai voltar, mas é importante que todos fiquem juntos lembrando, olha, daqui a pouco vai estar muito natural. Isso. Uma coisa que pode ser feita também, algumas estratégias, na verdade, né, é fazer bilhetes de anotação, né, coloca lá na geladeira, enfim, para tentar lembrar, ou em algum lugar estratégico da casa, para tentar, na verdade, criar uma hierarquia, né, de metas, por exemplo, que toda a família deverá seguir. E assim, não é fácil, como a Aldilene falou, né? Não é fácil mudar de hábito, é como uma mudança de dieta. Não é fácil, mas tem que ser dado o primeiro passo e também não pode ficar chato, não pode ficar uma questão pesarosa para a família. Tem que ser motivacional, tem que ser legal. Inclusive, tem que criar na família esse sentimento de coletividade, de ser realmente integrado, como se fosse um time de verdade. E aí vai ficar bem mais... Não é mais fácil, né? Mas vai ficar mais agradável esse processo. Uma família que eu estava trabalhando e estava assim, sem verbas, por exemplo, para aumentar a mesada. Não tinha. E uma estratégia que nós adotamos foi exatamente essa. Olha, o que a gente economizar de energia vai para a mesada, porque a gente não tem de outro canto para tirar. Então, todos se uniram, a mesada cresceu assim, não como eles queriam, mas como podia, e a energia, eles conseguiram uma verba para aumentar. Então, foi o foco. Quando você tem um objetivo, tem um objetivo, tem uma missão a cumprir, envolve toda a família. E não ficou chato, muito pelo contrário. Ficou divertido, Ficou né? divertido. Porque envolveu todo mundo. Essas explicações resumiram, né? A primeira tela que a gente tem aqui a mostrar, que são dicas importantíssimas para você que está em casa. A primeira, para economizar, a primeira dica, comece anotando tudo, né? Vocês fizeram meio que um resumo já dessa dica. A gente pode seguir para a próxima? Vamos. Ou quer falar alguma coisa ainda dessa, de anotar tudo? O que seria tudo? O importante de anotar tudo não é ficar pensando, tomei um cafezinho, anotei, tomei... Para terminar ficando mais, você ter noção para onde está indo o seu dinheiro. Quem está sendo o vilão. Porque os grandes gastos você sabe, mas os pequenininhos você deixa passar. Isso. Então... só quando diz assim, anote tudo, é justamente para dar esse norte, para onde, quem está sendo o vilão. Até para não criar o sentimento de que, para onde foi meu dinheiro? Para onde foi? Perdi? Perdi, não sei para onde foi. Então, a gente tem que ter o controle sobre, não o dinheiro, o controle sobre a gente, né? Ok, ótimas explicações. Vamos agora a uma próxima informação. Outra tela, se tiver dívidas, renegocie. Esse assim, é o grande gargalo, né? Dívidas existem. Para eu renegociar uma dívida, primeiro passo que eu tenho que saber, por que eu cheguei nessa dívida? Porque senão eu vou renegociar e vou continuar provocando novas dívidas, porque eu não fui na raiz do problema. Dívidas, ela pode existir por alguma emergência. Então, é natural, acontece, mas pode ter sido descontrole. Eu estar num padrão acima do meu, gastando mais do que eu devia. Então, vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Então, o primeiro passo é, descubra por que você se endividou. Elimine esse motivo e a partir daí sim, porque você ficar, principalmente com cheque especial e cartão de crédito, é muito caro. É muito caro. Então, faz uma renegociação, mas não faça uma renegociação só para ceder pressão das instituições financeiras. Faça uma renegociação que realmente você possa honrar e cumprir até o final. Muitas vezes a pressão é muito grande para que você renegocie aquela dívida, mesmo se hoje você não tem essa condição. E você renegocie e piora a sua situação. Então, assim, renegocie sim, mas de acordo com o seu poder aquisitivo. Você também, tudo bem, perdeu o controle, está devendo 10 mil, vai querer pagar R$100 por mês, porque o que eu posso também é incoerente. Tem que ter uma coerência nessa renegociação. Aí você consegue reduzir seus juros e ver um fim na dívida. Um empréstimo seria algo inteligente de se fazer para tentar quitar uma dívida, adquirindo outra, mas assim, pode meio que ter um grande desconto nessa dívida que está tirando o sono dessa pessoa que está nos assistindo. Será que se tem mais, pronto, por exemplo, tem duas dívidas que estão tirando o sono, fazer uma única dívida, um empréstimo.
às vezes é mais vantagem ou não? É muito relativo, você tem que analisar com muito cuidado, porque dívida cara você tem que sair, porque ela cresce numa velocidade assustadora. Então, o primeiro passo é assim, economize, veja o que você tá. Ok, se eu tenho um cartão de crédito e cheque especial e fazer uma única dívida para pagar os dois, com toda certeza é melhor. Normalmente, os bancos, as taxas de renegociação é extremamente inferior. Chega a ser 30% da taxa real do cheque especial. Então, vale a pena sim. Coloca aquele valor, você já tem uma parcela fixa e coloca dentro do teu orçamento. Aí você vai te ajudar bastante. Já tentar fazer um processo de empréstimo nesse sentido, eu acho que também não seria a saída. Porque nem sempre a taxa dos empréstimos, assim, sem falar, tirando a possibilidade da renegociação, que seria a mais inteligente ou a mais coerente nesse sentido. Mas aí tentar ir para uma instituição, tirar um empréstimo, talvez os juros estejam muito mais elevados e comprometa a família. Só se for para trocar por uma taxa menor. Bem menor, justo. Se for por uma taxa menor, porque assim, vale. Se você for para o cheque especial, você está acima de 10%. Se for para cartão, está quase acima de 15%. Então, um empréstimo pessoal, por mais caro que ele esteja, não chega a metade disso. Então, assim, olha a taxa. Você tem que trocar por uma taxa mais baixa. E se não souber, se tiver dúvida nesse processo, tem que recorrer a um profissional, tem que recorrer a alguém para não cair em ciladas e se endividar cada vez mais. O Banco Central e o PROCON, eles têm muita orientação nesse sentido. Tem palestras, tem orientações, que você consegue informações. Se a dívida é muito alta, entra nesse momento importante o papel da consultora financeira. Com toda vai certeza. Ajudar a família. Vai ajudar. Aí entra a Aldineide em ação. Aí entra a Aldineide em ação para fazer esse papel de orientação. Porque muitas vezes você não sabe por onde começar. E quando você não sabe por onde começar, a corda vai apertando cada vez mais e você vai entrando no desespero. E o desespero não é um grande amigo nessa hora, não. Então, procura ajuda, procura consultor financeiro, procura que a gente vai ver o melhor caminho. E uma coisa que eu digo assim, muitas vezes o consultor financeiro, a gente diz assim, mas ainda vou pagar, muitas vezes você termina economizando muito mais, porque você deixa de jogar fora dinheiro inadequado. E essa situação independe de classe social? Independe de classe social, do quanto você ganha. Tem gente que quanto mais ganha, mais gasta, né? Porque é uma questão de hábito, né? É uma questão de como, de estilo de vida. Você muda seu padrão de consumo. Se você ia no restaurante A, você vai para o B. Se você saía para jantar, para almoçar com a família. A própria cobrança social, né? A própria cobrança social. É diferenciada para quem tem maior poder aquisitivo. Então, a cobrança de estar em determinados espaços, de consumir determinados bens, é diferenciado. Mas aí é importante que a gente tenha esse processo de identidade muito bem firmado, né? Esse processo de identidade, nossos valores, para que a gente seja muito consciente e racional nesse processo de consumo. É o foco, né? Nosso foco. É o foco. Esse é o grande diferencial que vai fazer toda a diferença. Porque do mesmo jeito que o dinheiro chegou, ele vai-se embora. Não, vai mais rápido. Vai muito mais rápido. A gente gasta muito mais tempo. Gasta muito mais rápido. Demora a chegar, mas para ir vai muito mais rápido. Ok, vamos seguir aqui com mais dicas para você que está em casa nos acompanhando. A próxima tela diz o seguinte: crie uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? Bem, a gente precisa ter um fundo mínimo para que um momento assim, que ocorra com a família de emergência, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de alimentação ou qualquer outro fim, a gente possa recorrer sem necessariamente ter que recorrer ao empréstimo, a um cartão de crédito ou qualquer coisa nesse sentido. Então é importante que a família mensalmente consiga reservar uma determinada quantidade para que ela possa usar nesse processo. Agora, a quantidade, qual a quantidade? E aí, rever a questão do orçamento. Porque como é que a gente vai falar? 20% do seu orçamento vai para a reserva de emergência. Mas eu tenho condições, então a família precisa avaliar e quanto por mês que eu posso separar e poupar, né, para uma eventual situação que nos ocorra. E quando a gente diz assim, reserva de emergência, muitas vezes o eletrodoméstico queimou a geladeira, eu não posso esperar. São situações que você... Aí, como a Hortência disse, vou botar no cartão. Quer dizer, comecei uma dívida que não estava preparada. Muitas famílias não estão endividadas, mas também não sobra absolutamente nada. Então, assim, essa reserva tem que ser compromisso. Pague-se primeiro. Do mesmo jeito que você tem um compromisso de pagar uma prestação de uma casa, de pagar energia, põe lá, reserva. Não precisa ser muito.
O mês que você está mais folgado, põe um pouquinho mais. O mês que você está menos folgado, põe um pouquinho menos. Só posso R$10 esse mês, então só vou colocar R$10. Mas eu tenho que colocar, tornar isso um hábito para poder eu não começar a dar o primeiro passo no endividamento. Porque se eu me queimou a geladeira, eu preciso consertar, gastei R$300 e usei o cartão, se já estava o orçamento justo, com certeza no mês que vem eu não vou ter todo. Vai ser os 300 e mais um pouquinho de juros. Então vai começar o processo de descontrole. Então essa reserva é justamente para evitar situações. Uma doença, de repente você precisou, um remédio mais caro, você precisou, até uma oportunidade, você teve uma oportunidade de ter que pedir demissão para ir para um emprego melhor. Só que para bancar aqueles primeiros momentos, você não tem. Ou um curso de qualificação que vai te dar uma oportunidade de crescimento, você também não tem de onde tirar. Então essa emergência não é só para coisas ruins, mas para coisas boas também. Ela vai ajudar nesse processo. Ok, vamos ver a próxima informação aqui. Temos outra tela para a gente trazer dicas para quem está em casa. Muito cuidado, mais uma vez a gente volta a falar do cartão de crédito. Cuidado com o cartão de crédito. Muita gente acha, né, que essa reserva de emergência pode ser o cartão de crédito, por exemplo. Qualquer coisa, acha que é uma emergência, passa lá o cartão de crédito, dinheiro de plástico, né? Isso. E é assim, o uso do cartão de crédito, ele se tornou um hábito, né? Tanto pela questão, né, na verdade, que foi criada na nossa sociedade, desse dinheiro fácil, desse dinheiro que vai e volta para sua carteira, essa sensação de que você não perde, que é uma relação ganha-ganha, né? Você só ganha. Mas quando, na verdade, se a gente não tiver um controle, se ele não for um aliado no nosso orçamento, ele certamente vai nos prejudicar, vai causar endividamento. Então, mesmo que agora a gente tenha tido, né, alguma mudança no uso do cartão, de toda forma, se a gente não souber utilizar, a gente vai realmente ficar endividado. Então, é importante que ele seja um aliado, que ele não seja um complemento de renda, ele não é de forma alguma. Se a família tiver dificuldade, né, de lidar de fato com o cartão, que não tenha, ou que tenha especificamente para uma reserva, para um momento extremo, enfim, e que já esteja comprometido no orçamento, já tenha um saldo aí que certamente, que se você for usar, você tenha como pagar. Tem que estar previsto. A gente tem que trabalhar não com o improvisado, né? O improviso, tem que trabalhar com sempre o previsível. Uma coisa que você disse assim, é fato. Eu já tive família que diz assim, ó, eu não tenho reserva de emergência, e eu orientando para que, não, meu cartão de crédito está 100% livre. Se eu precisar, ele está livre. Então, quer dizer, usou o cartão de crédito como reserva de emergência, coisa que não é. E outra situação, até que, mas no final do mês eu pago minha fatura integral. Ok, só que isso termina virando um hábito e você, daqui a pouco, tudo que você ganha do teu salário, você paga a sua fatura e não fica nada. Então, você começa a entrar nesse processo de angústia, de não ter liberdade, mas poder de escolha por conta disso. Então, o cartão de crédito, ele é um ótimo aliado para você sair das dívidas, mas também ele é um grande vilão para te jogar para o endividamento. Então, ele tem que ser usado com muita consciência, até porque os limites são, assim, extremamente elevados, comparado com as rendas. Então, normalmente, você tem 4 vezes tua renda. Se tu usar totalmente, você não tem como pagar no final do mês. Ok, ótimas explicações. Vamos agora à próxima tela. Olha só, outra dica, pare de pegar empréstimos. Tem gente que vicia, né? Pega um empréstimo, aí a financeira dá a oportunidade dele nem terminar de pagar aquele empréstimo, renegociar e adquirir um novo empréstimo com valor mais alto, e aí vira também uma bola de neve, né? O hábito do cartão de crédito passa a ser o hábito do empréstimo. Passa sim. É aquela história que a gente vinha conversando. As instituições financeiras estão preparadas para fazer você gastar. É o produto deles e eles têm que vender. Afinal de contas, eles vivem emprestando. Só que nós, por essa facilidade, a gente muitas vezes não pensa e faz do empréstimo um complemento para a sua desorganização financeira. Então é aquela história, você não sabe por que ficou endividado, toma empréstimo. Você, o meu salário não deu para pagar as contas. Não tem problema não, eu pego o empréstimo, divido em 12 parcelas, tranquilamente dá para pagar. Só que eu não vou ver no que está. O mês que vem, aumenta a despesa, eu tomo outro empréstimo. Mas chega uma hora que meu salário vai estar 40% comprometido e eu não sei o porquê. Não sei mais sair dessa situação. Esse é o grande momento que, assim, esse é o maior motivo
de eu fazer as consultorias, as pessoas que foram tirando empréstimos de pouco em pouco, para cobrir deficiência de organização nas finanças, e chegou um momento que não tem mais como sair. Então, assim, tomar empréstimo, cuidado, para um FII específico. Perdão. E é interessante perceber também que, além da propaganda, né, muito atrativa, às vezes, esse marketing muito... É o trabalho deles, né? É o trabalho deles, né? Muito atrativo, de fato. É importante pensar na situação econômica e política do país. Então, a todo momento, né, todas as decisões políticas influem, né, nas questões econômicas, e tudo pode mudar de um mês para outro. Então, a gente tem que estar muito preparado, e principalmente nesses momentos, né, de recessão econômica, tirar e para a via do empréstimo ou cartão de crédito é realmente uma estratégia não muito adequada, né, para quem quer, de fato, ter um orçamento familiar de acordo e com reserva e bem racional nesse processo, né? Uhum. Então, é importante também evitar. Eu acho que a palavra é traçar outras estratégias, porque existe, né? Emprego hoje não está tão seguro, né? Você pode perder o emprego e você estava contando com aquele teu emprego para pagar. E agora? Perdi o emprego. Poxa, eu estava contando com o meu salário mensal. E agora? Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui às nossas convidadas, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas a respeito do tema, você pode mandar para a gente, 3424-1977, a nossa linha interativa está aberta, disponível para que você participe, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp, manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho ela vai ser respondida, porque agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre custo de vida e todo mês parece que é a mesma história, né? Recebeu o salário e quando você foi ver o saldo já estava no vermelho, né? Isso é grave, você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo e por que já está com o saldo negativo. Dessa forma você vai conseguir mudar alguns hábitos, você vai conseguir economizar mais dinheiro e até mesmo investir. Afinal de contas, você tem que pensar lá para frente, né? Se vai continuar desse jeito, se você continuar desse jeito, provavelmente você vai passar por problemas financeiros. Mas a ideia que a gente está querendo passar aqui no nosso programa é que você pode poupar, pode economizar, pode juntar toda a família para rever aí esse orçamento familiar, independente do salário que você receba no final do mês. É importante poupar porque quem é que não gosta de um dinheirinho sobrando ali no final do mês? Vamos trazer a partir de agora outras dicas com a ajuda das nossas convidadas. Elas estão nos ajudando e muito a entender o tema, que não é um tema simples. Mas com as dicas e orientações a gente está compreendendo de forma bem prática e dá sim para você colocar isso em prática no seu dia a dia. A Hortência Albuquerque está nos ajudando bastante a entender o tema do programa de hoje e também a Aldineide Rios. Elas estão nos ajudando bastante. Vamos agora conferir outra informação para que seja repassada outra dica para você que está em casa nos acompanhando. Olha só, isso a gente falou no começo do programa e a gente vai falar de forma bem rápida, né? Tenta fazer um resumo que você pode trocar aí suas dívidas caras por outras mais baratas. Como é que a gente faz isso? A regra existe o seguinte, quanto mais fácil o empréstimo, mais caro ele é. Cartão de crédito é o mais simples, você está com ele na carteira, pagou, não deve satisfação a ninguém. Então esse é muito caro. Cheque especial é outro, você usa, vai passando, sacando e vai complementando. É outra dívida cara. Aqueles que são automáticos no caixa eletrônico, que o banco já lhe dá, ele é mais barato que o cartão de crédito, que o cheque especial, mas também é mais caro do que aquele empréstimo que você vai negociar direto com o gerente. Então, assim, quanto mais fácil, mais caro. Desconfie. Mas essa é a regra financeira. Quanto mais rápida você tomar o empréstimo, mais caro ele é. Então, assim, procure empréstimo mais barato, que vai te ajudar. Uhum. Por isso é importante também ter cuidado com esse nosso hábito. Às vezes esse estilo de vida muito
corrido, muito apressado, faz com que a gente tome decisões, às vezes, imediatas, assim, sem raciocinar, sem pensar de fato nas consequências da nossa atitude. Então, é importante que a gente se planeje de fato, inclusive para as coisas que a gente nem pensa que pode acontecer com a gente, sejam boas ou ruins, né? Para que a gente não tenha que recorrer a esses fundos como cartão de crédito, cheque especial ou algum tipo de outro empréstimo para sanar ou querer investir em alguma coisa. Acho que é importante reconhecer o nosso cotidiano, pensar de fato qual é o nosso estilo de vida, como é o nosso hábito cotidiano. Acho que é mais ou menos por aí. Ótima informação, ótima dica. Vamos agora à próxima tela. Pense na aposentadoria. Hoje está difícil pensar na aposentadoria, né? Diante de todas essas informações que estamos recebendo. Como é que eu penso essa aposentadoria? Poderia ser uma aposentadoria privada também, em alguns casos? Pode. A gente, o que acontece? Primeira coisa, assim, a gente se preocupa com a saúde. Então, assim, a gente estamos melhorando a alimentação, estamos conscientes com a atividade física, estamos mudando. Hoje já quase não se fuma mais. Então, assim, a mudança de hábito para o corpo foi grande. Então, isso faz com que a população viva mais e de qualidade melhor. Isso é fato. Só que eu me preocupei com o corpo, só que fiquei um velho, fiquei um aposentado e cheguei lá onde eu queria chegar, mas sem dinheiro para curtir tudo aquilo que eu sonhei. Então, pensar nisso, quando a aposentadoria chegar, não vai dar tempo eu corrigir. Então, é começar a pensar assim que entra no mercado de trabalho. Muitas empresas têm previdência privada, que elas colaboram com o dobro da tua contribuição, e muitas vezes o funcionário não faz, porque é um valor que ele vai ter que depositar a longo prazo. Nós temos o hábito de ser imediatista. Quero dinheiro para amanhã. Se eu posso contar com ele amanhã, mas para aposentar, quando chegar lá eu resolvo. Isso a gente empurra. E isso, quando chega, eu olho para trás, poxa, se eu tivesse feito isso lá atrás... eu estou fazendo alguns trabalhos com pré-aposentados ou pessoas que estão se aposentando. E o que eles dizem assim, é unânime. Se eu tivesse tido essa orientação no começo da minha vida profissional, hoje eu estaria em outra situação completamente diferente. Porque do mesmo jeito que o ser humano ele vive em ciclos, criança, adolescente, adulto, maduro, então o ciclo financeiro também acontece. E é interessante também pensar que, assim, o ideal é realmente que a gente tivesse uma aposentadoria, né? A nossa previdência, nossa querida previdência social, fosse suficiente, né, pública, fosse suficiente de fato. Mas, com as mudanças políticas e econômicas, é importante que a gente se prepare nesse sentido. E pensar que você vai poder desfrutar de toda uma vida de trabalho, né, muito melhor no momento da sua aposentadoria. Acho que é interessante que a gente se motive, crie, na verdade, um foco, um objetivo, né, de chegar não só a qualidade de vida física, em termos de saúde, de alimentação, nossos hábitos rotineiros, mas também saúde financeira, que é fundamental para que, inclusive, a gente possa aí ter momentos que a gente na juventude, na época, né, de atividade de trabalho, não teve. Temos aqui algumas participações e vou começar a repassar algumas dessas perguntas. A Rafaela Costa, ela tem a seguinte afirmação, né? Ela tem um depoimento a falar aqui. Ela fala em momentos de crise como este que a gente está passando, fica ainda mais complicado, né? Tentar poupar e tentar ajustar o orçamento, mas ela reconhece que é muito importante fazer isso. Ninguém esperava uma crise como essa. Ninguém espera. Por isso que a gente tem que trabalhar com o inesperado de fato. A gente trabalha em termos de, olha, tá tudo bem, a gente, né, o salário está dando, está poupando, mas a qualquer momento pode acontecer uma mudança no cenário macro, né, político, macroeconômico, que pode influenciar, e de fato, toda decisão política, econômica influencia no nosso cotidiano. Muda, altera o valor de algum alimento, de algum bem, de algum serviço, que a gente, de repente, não estava contando com o aumento e aí a gente pode se ver endividado, enfim, ou ter que comprometer uma parte maior do nosso orçamento. Questões também de mudanças. A alimentação, ela é um setor que mais consome, né, do nosso orçamento. Então, mudanças, às vezes, de clima, inesperados, na agricultura, qualquer coisa nesse sentido, pode alterar o preço dos alimentos. Então, o que a gente, né, para a gente da economia doméstica, a gente recomenda que busquem alternativas, estratégias, né? É interessante que a gente reconheça e conheça de fato o nosso cotidiano,
e trace, né, lógicas a partir dela, desse conhecimento de estratégias. Ora, se eu tenho um determinado valor no supermercado, né, de uma rede, de uma marca maior, vamos para o pequeno produtor, vamos lá na feira, vamos tentar ver essa alternativa, vamos tentar barganhar ali um desconto no final do dia, né, na hora da xepa, né, popularmente conhecido. Então, são alternativas que podem reverberar nesse nosso orçamento de modo positivo. Agora, o que não pode é a gente, de alguma maneira, se assustar, né? A gente se assusta, mas não pode entregar os pontos, digamos assim, se desesperar. Não pode se desesperar. É nesse momento de crise que pode ser um momento, inclusive, de oportunidade para a gente empreender, né? Para a gente reconhecer ali estratégias que podem, inclusive, dar um suporte para a gente. Isso que ela disse, gerar assim, renda. você diz assim, eu não tenho dinheiro para guardar, não tenho. Mas, de repente, você se vê obrigado a se endividar. E você arruma aquele dinheiro que você não tinha para guardar, você paga a dívida com ele. Então, assim, se esforçar um pouquinho. Pague-se primeiro, que depois você ajusta o seu orçamento ao que sobrar. Não é um momento de desespero, né? Não, pode de jeito desesperar. Nem desesperança também. E também é preciso também observar o contexto, né, que nos cerca, porque a gente teve agora há pouco uma disparada do dólar e muita gente não acha, dólar, moeda americana, não vai influenciar o meu custo de vida, por exemplo. Dependendo do produto que ele venha consumir, Sim. vai ter uma relação direta. Esse custo de vida ele vai aumentar. Então a gente precisa também, além do dólar, inflação também, tudo isso está envolvido nesse processo todo e não precisa ser um estudante de economia, por exemplo, para entender esse processo todo. O mercado ele não é isolado, não são fatores isolados. Então, assim, ele é um ciclo. Então, o dólar que subiu agora, vem interferência, algumas vezes direta no meu orçamento, mas muitas vezes começa a vir direto e eu começo a pagar mais caro por conta de um reflexo de 2 meses atrás. E eu não percebo que foi aquele motivador. Mas a gente tem que ficar atento e tem que estar sempre preparado. E a reserva é vital para isso. Até porque, como a Adneide falou, nossa economia ela é globalizada. Então, o que acontece lá nos Estados Unidos, qualquer decisão política que é tomada, altera o dólar, altera aqui também. Então, nossas relações de importação, de exportação, de bens, de quanto vai ficar, de quanto não vai ficar, a gente não precisa ter realmente uma leitura muito aprofundada sobre isso. Precisa estar preparado, isso sim. Né, que a gente está reforçando. Precisa estar a todo momento preparado para mudanças econômicas, enfim, que poderão ocorrer. E aí está preparado para o bem, para as coisas boas que podem acontecer, e para coisas ruins também, principalmente. Cesta básica, vamos falar um pouquinho agora de cesta básica, que também compromete o orçamento familiar. E a cesta básica, no mês passado, né, em várias capitais aqui do país, essa cesta básica, o valor teve uma alta. Em Recife, né, a capital pernambucana, foi uma das 16 capitais do Brasil com um aumento expressivo, um aumento mais expressivo na cesta básica. Compromete quantos por cento mais ou menos do orçamento a alimentação? Olha, a gente pode dizer que pode comprometer em torno de 30% do nosso orçamento, né? Pode chegar até 40%, dependendo da quantidade de pessoas na família, depende de quanto a gente gasta, de onde a gente gasta. Acho que é interessante, e aí a gente reforça de novo, onde a gente está indo comprar essa alimentação, os itens básicos. Quais as alternativas? A gente precisa ir necessariamente naquele lugar, talvez fazer uma pesquisa de preço antes, e aí entra a gerência, né, do nosso próprio tempo. Às vezes, não tem tempo de pesquisar. Ora, vamos tentar reservar um tempo a mais, sabe? Sair enquanto família e dizer, olha, quais os produtos de fato, os básicos, quais os que pode dar ali, pode ser substituídos ou não, sabe? Então, trabalhar muito nesse sentido. Primeiramente, onde, né, fazer pesquisas de preço, onde vai comprar e, a partir disso, tentar aí barganhar, inclusive, algum tipo de desconto, dependendo do lugar que a gente vá. Às vezes é muito mais vantagem fazer uma feira, por exemplo, em um mercado local, do que ir para um hipermercado, um mercado que a gente sabe que vai gastar muito mais e às vezes consome por status. Eu lembro que tinha só um caso, né? Tinha uma família na minha rua que comprava em uma rede de supermercado grande só porque vinha na sacolinha lá o emblema da marca. Então é interessante que a gente reveja, né, nossos hábitos e seja realmente de acordo com o nosso padrão, com o nosso, tanto que isso, a partir disso se cria um estilo de vida, a partir do nosso padrão de consumo, o que a gente pode e o que não pode. Ter cuidado também, por exemplo,
com algumas estratégias. Às vezes a gente vai fazer feira com fome, parece uma besteira. Mas a gente vai com fome e gasta, às vezes, um dinheiro a mais, porque a família, às vezes, vai junta, né? Não tem com quem deixar a criança, se tiver, ou outra pessoa. E aí vai fazer uma alimentação que não está programada. Então, tenta não fazer isso. Ou deseja, naquele momento, um alimento que não é tão necessário. Pode ser substituído por uma fruta da estação, por uma coisa que esteja mais em conta. Enfim, são hábitos que a gente precisa rever e repensar. E essa mudança com fome, licença, Nery, rapidinho, funciona mesmo, porque às vezes eu vou até o supermercado com fome e começo a comprar o que eu queria comer naquele momento. Coisas que não precisava entrar na minha feira naquele momento, mas como eu estava com fome, entra tudo aquilo no carrinho e quando você vai ver no final, vai muito além do programado, né? Justo. E uma questão interessante também é que nesse processo as crianças estejam inseridas. Acho que é interessante que na prática elas consigam observar que tudo que elas consomem tem um custo. Ah, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Por exemplo, se ela já estiver recebendo a mesada, faz um cálculo na hora. Olha, sabe quanto da sua mesada seria depositada se você quisesse isso? Se a gente fosse usar a sua mesada agora, tem um custo. Claro que não vai usar a mesada, não é para isso, é só um exemplo. E aí, tentar criar nessa criança esse intuito, né? De, olha, tudo que eu consumo tem um custo. Então, eu preciso saber, de fato, o que é que eu estou consumindo para que esse custo esteja dentro do que a gente pode, dos nossos padrões. Uma coisa que, assim, que as pessoas dizem, para eu mudar meu hábito, eu tenho que reduzir a qualidade. Não é assim. A gente pode ter substituições muito ricas. Frutas, usar frutas da estação, usar a quantidade necessária que eu vou comprar, criar um cardápio mais criativo, o almoço, em vez de estar almoçando fora todo dia, criar o hábito de levar um alimento que termina sendo um alimento mais saudável e sair infinitamente mais barato. O lanche da escola, em vez de comprar industrializado, você pode, junto com eles, criar um lanche saudável e ser atrativo para eles levarem, para eles não ficarem tão diferentes. Então, se dá para mudar de hábito sem cair a qualidade de vida, sem cair a qualidade de consumo, sem deixar de consumir produtos bons. Você pode substituir. É a hora de usar a criatividade. Quando o bolso aperta, a criatividade tem que aflorar mais rápido. E aflora. E aflora. Pode ter certeza. Mesmo que forçada, ela aflora. Aflora. É necessário. Nessa questão também é interessante, por exemplo, a criança, às vezes, no seu ciclo, né, ali da escola, sofre determinadas cobranças, porque o marketing, a propaganda, enfim, a publicidade, na verdade, né, em torno dos alimentos industrializados, é muito forte e é muito atrativo também. Então, a criança, às vezes, pode ter vergonha de levar na lancheirinha a sua fruta, o seu lanchinho de casa. Então, criar esse processo de quais os nossos valores, né? As famílias precisam estar empoderadas nesse sentido. Isso por experiência. Eu tenho 2 filhos, quer dizer, hoje já são adultos, mas já foram crianças um dia e passaram. E você, como mãe, você fica nesse dilema de levar aquele lanche que todo coleguinha tem para não ficar diferente. Então, era tudo negociado. Ó, dia de sexta-feira é dia de porcaria para levar. Porque, assim, você sofre menos, você tem 4 dias na semana de comida, de lanche mais saudável. Então, assim, eles ajudavam a fazer isso aí, escolher o que eles queriam levar. E na sexta-feira era o dia de levar esses produtos que eram industrializados. Então, assim, dá para você negociar com a criança e eles não sofrem, eles conseguem se enturmar direitinho e sabe que naquele dia está caprichado. Então, era negociado. Nada melhor que a experiência. Sexta-feira era dia de porcaria. Então, assim, hoje sobreviveram. E agradecem. E agradecem essa mudança. Devem ser conscientes. E o bom é que você escutar dizer assim, vou fazer isso com meus filhos, que deu certo. Isso é que é bacana, escutar deles, isso. Ok. Vamos conferir agora mais perguntas. Estão chegando aqui várias participações através do nosso WhatsApp, 994 18 1206. A primeira pergunta é do Evandro Bezerra, ele que é de Salgadinho, Olinda. Ele quer saber se, ao sair de casa, devemos desligar todos os aparelhos eletrônicos das tomadas. Essa seria uma solução também inteligente para economizar energia? Nem todo o aparelho você vai poder desligar. A geladeira, por exemplo, você de modo algum vai poder desligar, porque você vai deteriorar os alimentos que estão ali. Então, em vez de conservar, você vai vai fazer um movimento reverso. Mas, por exemplo, a televisão que fica no stand-by pode ser desligada. De esquecer, às vezes a gente tem o hábito de sair à noite e deixar alguma luz dentro de casa ligada por alguma coisa, alguma questão. Evita. E qualquer outro elemento eletrodoméstico, né, que possa ser desligado, é recomendado sim que se faça. Agora, claro,
é interessante, inclusive, consultar o manual, né? Para a gente não ter nenhum movimento reverso, no sentido de perder o equipamento porque está fora da energia, alguma coisa nesse sentido. Mas, no geral, televisão, micro-ondas, enfim, outros elementos podem ser eletrodomésticos, eletroeletrônicos podem ser desligados sim. E devem. Esse mesmo telespectador ele deixa, né, uma outra pergunta. Ele queria saber se vocês conhecem, né, se vocês têm a informação do eletroeletrônico que mais gasta energia em casa. Acho que a geladeira, geladeira, chuveiro elétrico também. Chuveiro, ferro de a própria passar. televisão. Tem gente que deixa a televisão ligada o dia todo, né? Pode não estar consumindo tanta equivalência, né, de quilowatt como a geladeira, mas é um gasto também que, se de acordo com o tempo, né, pode equivaler. Então, e principalmente, às vezes, geladeira antiga tem um consumo extremamente elevado. Então, tem que ter cuidado. Ar-condicionado, hoje com o calor que nós chamamos, muitas famílias têm ar-condicionado, vou ligar à noite. Você dá para programar, hoje quase todos têm um time. Coloca para desligar às 5 horas da manhã, que o quarto já está frio, e vai até a hora antes, né? Ou até antes, até a hora de você. Vai depender muito do teu hábito de vida. Então, assim, ele desliga automaticamente e aquele tempo você já aproveita. O secador de cabelo, hoje é um grande vilão, então você tem que ter cuidado. Chapinha, tudo que puxa calor tem que ter cuidado. Máquina de lavar, lava quando na capacidade dela indicada, porque aí você economiza, evita de botar pouca roupa e fazer com que ela trabalhe. Pois bem, vou pedir licença aqui mais uma vez, mas antes de ir para o intervalo, você que está em casa, a gente falou de fazer esse planejamento financeiro através de planilhas. Quem não entende muito, né, de construir essa própria planilha, pode acessar. Estou acessando aqui feliz-sem-dívidas.blogspot.com.br e tem aqui 2 planilhas interessantes para primeiro semestre, segundo semestre. Tem também o controle de gastos com cartão de crédito, lista de presentes. Então, tem uma dica completa aqui no blog. Tem sim. Basta acessar o blog. Baixar o arquivo. E já baixa automático. Até porque, assim, quando essa lista de presente é bem interessante, né? Tem presente que a gente não foge. Verdade. Que a gente tem que dar. Vem dia de mãe, dia dos pais, dia das crianças, vem dia dos namorados agora. Vem aquele aniversário daquelas pessoas especiais que você, poxa, não posso deixar de dar. Vai chegando no final do ano, você assim, eita, tem um amigo secreto da empresa que eu participo, vai mais ou menos 4 presentes. Então, quando você se programa com antecedência, você compra presentes extremamente interessantes e muito mais barato. Principalmente agora no final do ano. Muitos presentes, muitos mimos a ser dado. Não precisa ser caro. Quando é de coração, você comprando agora, você vai conseguir dar muitos presentes baratos. Ok. Dica repassada para quem está em casa. Mais uma vez, licença. Agora vamos a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos oportunidades de emprego para hoje. Olha só, 2 vagas para vigilante. A exigência é de ensino médio incompleto, experiência de 6 meses, o salário R$ 1.109. São 2 vagas para vigilante. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Agora sim vamos seguir. Uma vaga para inspetor de segurança, superior incompleto é a exigência, salário é de R$ 3.800 e a exigência também é de que você tenha experiência de 6 meses, salário R$ 3.800, uma vaga para inspetor de segurança. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho, 2 vagas agora para estoquista, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.060 é o salário. 2 vagas para estoquista. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, então preste atenção que vamos repassar agora o endereço e o telefone para contato. Olha só, vamos seguir, produção, repassar essa informação
Para quem está em casa nos acompanhando, essas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir com o nosso programa respondendo as perguntas. Chegaram várias dúvidas através da nossa fanpage e também através do nosso WhatsApp. Vamos conferir agora a primeira pergunta aqui do nosso WhatsApp, nesse bloco do programa. As nossas convidadas vão nos ajudar a responder essas dúvidas. Temos aqui a participação da Eli Claudino. Ela diz o seguinte: quando meus filhos eram crianças, anotavam tudo, né? Até as pipocas que eles consumiam. Quando compravam, tínhamos uma tabela fixa num quadro, em uma cartolinha também ela anotava, e não tinha desperdício de alimentos, não tinha dispensa também de alimentos, todos viviam do salário dela. Hoje, os filhos continuam com essas tabelas e ela fica muito feliz em ter repassado, né, esse ensinamento para os filhos. Aquele exemplo da Aldineide. Pois né? é, e viu que é hábito, que eles lá atrás, eles começaram a fazer isso, cresceram e continua fazendo. Se ela não tem colocado esse ensinamento para ela, hoje eles não tinham. Parabéns para ela, parabéns mesmo pela educação que deu aos filhos. Ok, temos aqui mais participações. Cláudia Marques, ela que é de Brasília Teimosa, ela diz que é da tese de que se formos organizados, ponderados, não teremos dificuldades, né? Fui criada assim, ela diz, e repassa para o filho, que segue também essas orientações. Ela gostaria de saber como investir um dia para... Ela quer saber como é que ela pode investir um dia a longo prazo, a médio prazo, ela ganhando 2 salários mínimos. É possível investir mais à frente? Ela consegue É importante que se pense primeiramente no que se quer investir, né? É interessante, muita gente, há uma grande tendência no mercado de se empreender, de criar novos negócios, né, dentro da sua cultura local, dentro da economia criativa, inovando, né, os serviços, o consumo de produtos. Mas o quê? É interessante que ela tenha essa visão para que não, pode ocorrer, né, de fato, sei lá, quebrar, acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante que tudo esteja dentro do planejado. Então, que ela saiba de fato se ela quer empreender, no que ela quer investir. Quer investir no empreendimento? Ok, não quer investir, se é numa poupança, que não é tão rentável, mas se for em futuramente tiver um saldo aí para um futuro investimento no Tesouro Direto, alguma coisa nesse sentido, né, que isso seja planejado, né, assim, que se tenha inclusive um acompanhamento de um profissional, para que não seja um tiro que saia pela culatra, que seja um passo acertado, né? Há uma diferença entre poupar e investir. Então, assim, poupar é aquele dinheiro que eu vou guardando mensalmente. Eu guardo para investir em alguma coisa. É interessante que eu tenha um objetivo, uma meta. Para que eu quero esse dinheiro? Eu posso investir na educação dos meus filhos ou na minha faculdade, na minha pós. Posso investir numa reserva financeira para que me dê essa segurança. É importante que eu sempre tenha a reserva de emergência separada dessa reserva de investimento. A reserva de investimento, ela sirva para evitar esses sustos que a vida prega na gente. Mas a reserva de investimento, que ela use, pode ser para um empreendimento, não. Meu sonho é um dia colocar uma empresa e não depender de ninguém. Ok, então aos poucos eu vou guardando o valor necessário, vou me qualificando para isso, porque quando você se qualifica, evita que a empresa quebre. Então, assim, para isso existem várias instituições, o Sebrae tem muitos eventos gratuitos para fazer isso, então é importante. Então, eu sei o que eu quero, então é fácil, não é fácil, mas assim, é possível eu chegar. Eu sei o caminho que eu quero ir, onde eu quero chegar. Quero investir, eu quero pagar a faculdade, então para isso... Ou eu quero o dinheiro. Então, onde é que eu vou tomar a decisão? Qual investimento será melhor para mim? Hoje, os sites dos bancos e até do próprio Banco Central estão muito ricos em informações. Então, eu sei que a poupança é um rendimento que rende pouco. Mas tem um Tesouro Direto. Mas é complicado. Não é complicado, eu posso investir pouquíssimo dinheiro. R$100 eu já posso investir no Tesouro Direto, que vai me dar uma rentabilidade boa. Como é que eu faço isso?
Tem um site específico, tesourodireto.com.br, que vai te dar essas informações detalhadas. A gente pensa que é complicado, mas não, é simples. Entra lá nos sites do banco, vê os fundos de investimento, vê o Tesouro Direto, onde é que você vai guardar esse dinheiro para o longo prazo de forma adequada. O fundamental é, de fato, saber o que se quer, ter um objetivo. Não adianta, tem muita gente que é muito volúvel, tem uma ideia aqui, tem uma ideia acolá, e acaba que, em vez de investir, de fazer esse papel, né, certeiro de investir no que se quer, investe em coisas que vai possivelmente endividar, ou enfim, pode até te comprometer em termos de orçamento. Então é interessante que tenha esse objetivo, que se saiba muito bem, né, essa leitura pessoal e se crie inclusive um traço de motivação, porque a gente sabe que emprego está difícil, que o mercado às vezes se fecha muito nesse sentido, mas um processo de qualificação, por exemplo, e de repente a gente poder empreender é magnífico, né? Traz inclusive um senso natural de empoderamento muito, muito importante também para as famílias. Acho que é interessante que a gente saiba para onde a gente quer ir, para que a gente não esteja num lugar que a gente não queira de fato estar. Pois é. Até para as famílias que estão endividadas não ficarem frustradas, poxa vida, eu não posso guardar dinheiro, mas assim, mesmo que você esteja endividada, guarda um pouquinho, guarda R$5, guarda R$10, para evitar sustos. E assim, também não fique frustrada se você não pode liquidar a dívida em 2 meses, porque é o que a gente quer, quero liquidar de imediato. Mas foi um processo longo de construir essa dívida. Então, assim, infelizmente, não é da noite para o dia que você vai sair. Então, é importante que você, assim, quanto é a sua dívida hoje? Estou devendo R$10.000. É desesperador? É. Se o mês que vem você estiver devendo 9.800, você já deu um passo para o fim. No outro mês, 9.500. Vai cuidando e vendo, conquistando e comemora cada conquista dessa. Quando chegar a 8.000, conquista, nem que seja com a pizza em casa, mas conquista, conseguimos e vamos à próxima meta. Qual é a próxima meta? Quero chegar a 5, quero em dezembro estar devendo só R$5.000. Ok, no próximo ano eu não quero estar devendo nada, então assim, vai dando metas também para redução. Do mesmo jeito que você tem metas para conquista, dê para essa redução e liquidação das dívidas. Não precisa ser em um mês não, mas vá olhando e vá reduzindo ela. E nunca culpar os outros, né, pelas dívidas. A gente falou da importância de ter essa reunião, da família toda estar envolvida nesse processo todo, mas às vezes tem algum membro ali da família que costuma culpar o outro. Eu acho que é interessante, eu já vivi algumas situações que eu acho que a gente precisa ter essa leitura que a família é uma coletividade. A família é um time, precisa estar engajado. Se está indo bem, todo mundo está trabalhando bem. Se está ruim, alguém está falhando, não precisa apontar. É trabalho de todos trabalhar em cima do que está ruim. Então, divide a culpa também, sabe? Vai na raiz, olha, é aqui que está. Vamos sentar coletivamente e vamos criar uma meta coletiva e dizer, olha, a gente comemora a vitória, mas a gente também se responsabiliza no momento que não está tão bem. E aí fazer com que essa família ande junto, né? Às vezes é um lado que gasta mais, ou um lado que, enfim, se descontrola um pouco mais. Trabalha isso, tenta trazer, sensibilizar de fato, olha, eu acho que não está legal, esse hábito seu, enfim. Se é a criança, trabalhar isso também, trazer esse empoderamento. Às vezes é uma dificuldade pessoal, nunca lidou, com, por exemplo, com organização financeira, alguma coisa nesse sentido, e de repente tem que lidar. Né, forma um novo núcleo familiar e tem que lidar com isso. Como é que vai fazer isso? Tem que ter paciência, tem que ter trabalho, né, em cima disso. E entender que a família é essa coletividade. Né? Essa é a estratégia. A família tem que estar unida para resolver os seus problemas, como também para alcançar os seus sonhos. E essa culpa, às vezes, não é só do membro. É muito mais fácil você pôr a culpa no governo, na economia, também, na inflação, em tudo, menos na sua falta de organização. Então, assim, é pensar, tá, aconteceu, vamos resolver, o que é que eu posso fazer com as armas que eu tenho na mão? Então, é usar isso a seu favor. Então, esquece o culpado, não gasta energia com outra coisa. Vai ser muito mais interessante. A gente trouxe todas essas informações, né, no decorrer do programa. Quem não quer colocar em prática, né, quer continuar aí cheio de dívidas, pode chegar a um ponto de ser necessário penhorar algum bem da família para quitar essa dívida, se a pessoa não segue, né, tudo que foi repassado aqui no nosso programa, de forma simples. Pode chegar a esse ponto? Pode. Essa semana eu estava conversando com
fazendo o trabalho de gestão financeira com a área de médicos. E um médico me disse, ele fez assim, olha, comparando é assim, você não seguir a orientação de um consultor, é como você ir para o médico e não tomar os remédios. Então, naturalmente, você não vai ficar bom. Então, a mesma coisa, ele fez, então, se você vai, tá aí, cheio de informações, você não segue, se endividou demais, pode pôr em risco sim, dependendo onde você esteja devendo, o patrimônio da família, de repente é teu carro que é penhorado, teu saldo bancário, se você tem, não vai chegar na tua casa e levar tua televisão, tua geladeira, isso não vai acontecer. Mas você pode ter situações de dor de cabeça, sim. Pode levar a sua paz, que eu acho que é mais... verdade. Você vai deitar e não vai conseguir, porque tem aquela cobrança, porque perdeu algo que você às vezes conquistou até com muito suor, né? Com muito trabalho, mas realmente, você não seguir é você querer entrar em consequências que podem, inclusive, influir na sua saúde. A não ter paz, o estresse, por exemplo, e aí reverberar na sua saúde, né? E aumento das suas taxas, enfim, fisiológicas, e de repente você está com um problema de saúde decorrente de uma má educação financeira. Então, é interessante que a gente tenha esse processo muito bem regrado para que a gente tenha não só qualidade de vida, né, no sentido do nosso consumo, mas em termos mais gerais, né? E algumas vezes você está com o nome negativado, você pode perder boas oportunidades. De repente vem um financiamento da minha casa, minha vida, eu tenho que estar com o nome limpo para poder entrar. De repente é a esposa que está com o nome que não esteja limpo, esteja negativado, e o marido, aí a casa não vai junto, vai a família toda nessa. Então, de repente, você perde oportunidades boas na vida porque você estava com o nome negativado. De repente, você tem uma microempresa e surge a oportunidade de financiar uma máquina que vai aumentar a tua produtividade e, em consequência, teu retorno financeiro. E você não pode porque está endividado. Então, as consequências, a gente tem que ter cuidado com isso também. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você que está em casa acredita que está mais caro pagar as contas nos dias de hoje? Olha só, 67% das pessoas que ligaram, participaram aqui do nosso programa, disseram que sim, que está mais caro pagar as contas nos dias de hoje. 33% disseram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado. Estamos agora na reta final do programa. É o momento também de agradecer aqui as nossas convidadas, Hortência Albuquerque, ela que é economista, mestre em consumo cotidiano, desenvolvimento social e professora da UFRPE. Isso, de economia doméstica. Economia doméstica, isso mesmo. Hortência Albuquerque, muito obrigado. O último recado, o espaço agora está aberto para as considerações finais. Fique à vontade. A gente quer dizer que agradece enquanto nosso curso lá de bacharelado em economia doméstica está de portas abertas, né? A comunidade, a sociedade civil que quiser nos encontrar lá, a gente fica na UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. É muito fácil de encontrar, chegando na universidade todo mundo indica. Se precisar de alguma ajuda, de algum aconselhamento, a gente pode estar indicando, a gente pode estar orientando, a gente está de portas abertas. E dizer para o telespectador, para a telespectadora, para a família, que sonhe, né? Mas também saiba quanto custa o seu sonho. Crie objetivos, crie metas. E, né, que a família esteja integrada nesse processo, para que seja realmente um processo prazeroso, que essa família tenha qualidade de vida no amplo aspecto da palavra. Então, estamos de portas abertas à disposição da sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. Hortência, também queria agradecer ao Aldineide Rios, consultora financeira pessoal e empresarial e também administradora do blog Feliz Sem Dívidas. Aldineide, muito obrigado. Um último recado, fica à vontade. Mais uma vez, eu agradeço a participação, tá levando as informações, porque, como a gente falou o programa todo, assim, é a falta de informações que muitas vezes dificulta esse processo. Acesse o blog, tem lá a planilha, baixe essas planilhas que vai ajudar bastante vocês. Se por acaso tiver alguma dúvida no preenchimento, escreve lá no e-mail, no Fale Conosco, que eu respondo à medida do possível. Tem lá muita informação e ajuda no processo. Então, assim, podem utilizar as planilhas, baixem, que você vai facilitar o seu dia. Mais uma vez, muito obrigado Obrigada a vocês, a você que está em casa. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.